E a última coisa que as pessoas, eu deixei por último também, porque é uma dor, ainda bem que você veio até aqui, são pessoas que falam assim, cara, eu não estou me fazendo entender. As pessoas não estão me entendendo. Sim, as pessoas não estão te entendendo e a culpa é sua. Ou você acha que se eu não te entendo, a culpa é minha? Sabe aquela frasezinha, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende? Nada a ver. Você é responsável pelo que você fala e porque pelo outro entende sim. Mas, Joel, como é que eu garanto? Como é que eu garanto se alguém realmente entendeu? Como é que você garante qualquer coisa quando você tem dúvida? Checando. Checa. Pergunta. Porque se eu estou numa reunião, eu que tenho uma galera, lidero uma galera, falo, gente, entendeu? A chance de falar, entendi, é muito alta, mas realmente entendeu? Como é que eu vou confiar? Não, se alguém falar que entendeu já é o suficiente. Você sabe que não é. Então, como é que eu posso usar isso de maneira prática? Fala assim, então, você realmente entenderam, pessoal? Então, faz o seguinte, explica aí de maneira prática as decisões que a gente tomou. Pede para a pessoa explicar. E ela vai explicar. Talvez ela esqueceu um ponto, talvez ela foque mais no outro, aí você vai lá e... Não, isso aqui é só... Ajusta, explica de novo. Isso aqui não, eu entendi errado, entendeu? Então, falar de maneira assertiva é um grande problema. A comunicação é uma das 7 chaves fundamentais para a produtividade. É um dos fundamentos para você ser produtivo, é você se comunicar. João, eu queria ser produtivo. Por onde que eu começo? Falando bem. Falando bem. O que garante que eu falei bem? Onde você solta o verbo, a pessoa sente aquilo de maneira assertiva e ela executa a forma certa. Isso é assertividade. Não precisa falar alto, não precisa gritar. Assertividade não é ficar falando o tempo todo. Eu, por exemplo, eu consigo ser cada vez mais assertivo porque eu tenho uma escuta ativa. Qual que é o jeito que eu sugiro que você trabalhe para você ser mais assertivo? Cala a boca. Escuta. Escuta. Porque tem gente que ouve, mas não escuta. Uai, João, qual é a diferença? Ouvir vem do teu sistema vestibular. Sistema vestibular é o aparelho auditivo. Você tá ouvindo um zunido, mas você tá entendendo o que tá acontecendo? Não. Então, escutar com... É fácil, ó. Escutar com E tem a ver com entender. Ouvir é só o barulho, o ruído. Mas o escutar, E, é com entender. Então, você escuta para entender. Entendeu? Entendi. Compreendeu? Compreendi. Aí você fala, João, tem uma... Peraí. Você falou entender e compreender não é a mesma coisa? Não, não é. Eu tô falando português para você. Não tô falando grego. Então você tá entendendo. Afinal de contas, eu estou falando em português. Mas será que você tá compreendendo? A gente tem que buscar compreensão. A compreensão é mais do que entender, é absorver e colocar no teu corpo de conhecimento. Comprei a ideia. Em outras palavras, cara, comprei. Então, por exemplo, eu estava numa reunião, eu era um cara que trabalhava como gestor de operações numa empresa, e aí eu estava numa reunião e a gente estava falando de resultados, eu tinha um time, o time era gigante, mais de 100 pessoas, exato, 127 pessoas, e aí o time não tinha performado numa área, e aí o meu líder direto falou assim, nesse caso aqui, que o teu time fracassou e falhou, faltou liderança e treino. Eu entendi o que ele falou. Porque ele falou em português. Mas eu também compreendi o que ele falou. Porque eu comprei. Eu falei a verdade. Tá falando de mim. Tá falando do resultado do time. Eu contratei. Eu que treinei, eu deixei de treinar e eu que não revisei. Comprei. Eu peguei aquilo pra mim. E aí ele termina e fala assim, Joel, nem sempre a culpa é do líder, mas a responsabilidade é sempre do líder. Aí eu tive escutativa. Aí eu comprei. Por que então as pessoas têm falta de assertividade na sua comunicação? Porque elas falam muito. Anota aí, quem fala primeiro perde. Quem pergunta melhor ganha. E a melhor história sempre vence. Escuta, cara. Escuta. Por exemplo, eu criei uma situação aqui pra mim
ainda bem, no meu podcast, onde eu fico entre 1h30 a 2h30, em média, conversando com uma pessoa. Eu não encosto no telefone. Não dá para eu encostar no telefone. Não é educado, não é importante, não faz parte da performance. Eu não mexo no telefone e eu só fico com o convidado. A situação exige que eu escute ele, porque senão eu não consigo conversar. Quantas pessoas em podcast, elas terminam, né? Elas esperam o outro terminar de falar para ela começar a falar. Cara, então isso aqui não é uma conversa. Não tem dúvida na tua fala? Às vezes eu vejo pessoas perguntam, a outra responde, ela faz outra pergunta. A outra responde, ela faz outra pergunta, ela tem uma listinha de perguntas. O que você acredita que é a coisa mais importante do teu negócio? Cara, a coisa mais importante do meu negócio é isso aqui. Cara. E o que você considera que foi o maior aprendizado que teve na pandemia? O cara, o que é o maior aprendizado que teve na pandemia? E agora, se você tivesse que dar um conselho para um jovem... então é uma sequência de perguntas. Você não tem dúvida quando a pessoa dá uma resposta e você fala, tá, mas vai um pouquinho aí, porque talvez possa ser que as pessoas que estejam ouvindo tenham essa dúvida. Eu também tive essa dúvida. Quantas vezes os caras falaram uma coisa que você deve conhecer ou tal coisa? Eu falei, não conheço não. O que é isso aí? Porque eu tô te ouvindo, cara. E eu tô te escutando, cara. E eu tô buscando compreender, porque eu quero ser assertivo nas minhas decisões, na minha comunicação. Eu sou focado, porque eu comprei a ideia do foco. Eu comprei a ideia do foco. O Bruce Lee uma vez disse, se você quiser derrubar uma parede, concentre a sua força em um único ponto. Quer derrubar um paredão? Concentre a força em um único ponto. Bruce Lee, cara. Ou tem aquela outra, aquilo que foca, expande. Aquilo que você foca, expande. Onde você coloca seu tempo estão seus resultados. Eu quero ser um cara focado. Eu quero ser um cara de poucas coisas, muito bem feitas. Eu quero ser um cara que mantenha a minha concentração. Eu consigo ficar horas lendo. Eu consigo ficar horas escrevendo. Eu consigo. Por quê? Ambiente que não me distrai, energia, água, luz. Mesa não tá bagunçada. Ambiente que eu consigo. Então, por exemplo, vou fazer uma viagem para fora do país. Cara, eu vou lendo. Por quê? Porque eu não acesso a internet. O voo pode ter internet que for. Eu não acesso a internet. Porque eu não quero. Eu quero ler. Eu quero pensar. Eu quero fazer uma única tarefa. Eu não quero interrupções naquele instante. Então eu estou ouvindo. Eu estou com a escuta ligada. Eu estou compreendendo. Então minha sugestão para você, viva uma vida, pelo menos uma semana, só fazendo pergunta. E ouvindo, não fico falando. Da mesma maneira que eu falei pra você, cara, 10 não sem precisar justificar o motivo que você tá dando, fica um dia só ouvindo. Consegue ficar semana do ouvinte.